Olá, pessoal! Hoje eu vou estar falando do Twofish, que foi o assunto que eu escolhi, tá? O Twofish, ele foi criado, né, por Bruce Schneider, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall e Niels Ferkus. Eles eram pesquisadores ah, da Counter Systems, e eles criaram esse algoritmo, um algoritmo de livre distribuição, porque eles queriam ser um candidato do Advanced Encryption Standards, o AES. Esse algoritmo ele foi criado, né, por Schneider, né, o pessoal, e posteriormente ele evoluiu para o Blowfish. Então ele foi criado e eles aperfeiçoaram ele e então gerou o Blowfish. Como que ele funciona? A cifragem, ela consiste em tratar uma mensagem em blocos de 128 bits, utilizando chaves de tamanhos variáveis, podendo ser de 128, 192 ou 256 bits. Uma observação assim importante é que, assim como o Blowfish, a fim de aumentar a segurança, ele realiza 16 interações durante a criptografia. De fato, é possível sim utilizar o algoritmo com menos estágios, visto que ele só foi possível quebrá-lo na quinta interação. Porém, para obter um bom nível de segurança e por esse algoritmo ser um pouco veloz, é recomendável sim utilizar as 16 fases. Outro ponto favorável que existe é que não existem chaves fracas para esse algoritmo. Então, outra coisa assim que o Twofish ele utiliza, agora eu vou estar falando um pouquinho de criptografia, né? Como o Blowfish e o DES, durante as 16 interações que acontecem, o Twofish ele utiliza um método denominado de Phaeton Network. Esse método ele consiste em utilizar-se em um método de cifragem fraco, só que como ele é utilizado diversas vezes, ele se torna um processo complexo. E na verdade, isso, resumidamente, seria uma permutação seguido de uma regra especial, digamos. Em geral, nos algoritmos, né, essas funções são chamadas de função f, que eu vou estar falando aqui depois. A função objetora do f, do Twofish, ela possui o mesmo comportamento que o Blowfish teria, né? Aqui tem uma imagem que explica como que seria o funcionamento, né, do Twofish. Então, primeiramente, aqui na parte superior, né, onde tem o texto que não está encriptografado, né? Esse texto ele é dividido em 4 partes de 32 bits. Essas 4 partes, elas servem de entrada para um determinado shor e com as subchaves criadas para o item disso. Em seguida, são realizados os 16 processos, né, as 16 interações, sendo que as duas partes de entrada, que elas ficam mais à esquerda, elas servem para a função G, e uma delas é rodada em 8 bits, primeiramente. Então, a função G, eu vou tá falando depois, ela é uma parte assim, bem importante desse processo, né? E ela consiste em 4 S-boxes, digamos assim, de 1 byte cada, que são criados dependente da chave. Em seguida, ainda, é feita uma mistura linear baseadas em matrizes, né? Posteriormente, essa é a função, digamos assim, gerada, né? E assim, quando é gerada, depois da 16ª interação, a última troca é desfeita. E ali acontece o item de saída. Os 4 resultados desse processo, eles são concatenados e então formam o texto criptografado, que seria essa função mais resumida aqui, né? Então,
para acontecer tudo isso, como eu falei antes, existe a função f e existe a função g, claro, além de outras, mas as mais importantes que eu vou estar falando. Então, a função f. O que seria a função f? É uma função de permutação de 64 bits que ela é dependente da chave. Como entrada, para acontecer o processo, ela recebe duas palavras. Aqui é determinado como R0 e R1, além de R, que seria o número da interação, né? E utilizado para selecionar a subchave correta. O R0, ele serve de entrada para a função G, e ele gera o T0 e o R1, que então são rodados em 8 bits para a esquerda, e posteriormente ele serve para a entrada para G, né, que gera o T1. Então, o T1 e o T0, ali gerados, eles são combinados por PHT, e as duas subchaves elas são adicionadas, gerando F0 e F1, que seriam as saídas de F. Posteriormente, a função G, como eu falei antes, ela é a função mais importante de todo o algoritmo. O que acontece? A palavra de entrada é dividida em 4 bytes. Cada um desses bytes ele vai passar por uma das S-Box. As S-Box produzem uma saída também com 1 byte. Esses resultados eles são interpretados como vetores de tamanho 4 e são multiplicados pela matriz MDS. O valor que resulta desse processo todo, ele é interpretado como uma palavra de 32 bits e corresponde à saída de G, né? Então, todo aquele processo, essa é a parte mais importante e resulta, então, na palavra. Essa aqui seria a funçãozinha, né, que é utilizada para todo esse processo. E, assim, tem muita coisa sobre o Twofish, ele é um assunto, assim, muito, muito abrangente, né? Como foi rapidinho, aqui tinha um tempo um pouco curto, né? Eu falei, assim, as coisas mais básicas do Twofish, mas claro que se a gente fosse se aperfeiçoar, teriam muitas coisas. Para realizar esse trabalho, então, eu usei a Natália, né? Que falou sobre criptografia, Twofish, né? Todas as minhas referências estão disponíveis, né, nos endereços eletrônicos, claro. Também usei a referência do Ronielton Rezende, que ele fala sobre criptografia simétrica e assimétrica, os principais algoritmos de cifragem. Usei também do Marco Antônio, né, o Ricardo e o Jean, e falam sobre segurança cifradores de blocos simétricos. Então, pessoal, seria isso. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.